Caminhoneiro irresponsável. O que ele fez na BR quase teve um final trágico. Em uma manhã abafada de janeiro, um caminhão cegonha avançou sem controle por uma curva fechada na BR-376. Pneus gritando, fumaça densa saindo dos freios e um ônibus de excursão com idosos precisando frear bruscamente para evitar o pior. Por muito pouco, não houve uma tragédia. O motorista do caminhão desceu nervoso, cercado por olhares acusadores e gritos indignados. Mas será que ele foi mesmo culpado? Ou havia algo naquela estrada que ninguém queria enxergar? Antes de continuar, curta este vídeo, comenta aí de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história como essa. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar em mais pessoas. Essa história vai muito além de um acidente. Ela revela os bastidores da vida de um caminhoneiro experiente, marcado por um passado difícil, enfrentando acusações injustas, dúvidas profundas e um sistema que prefere silenciar do que corrigir seus erros. A cada curva, a verdade começa a aparecer, e o que parecia irresponsabilidade pode ser, na verdade, o início de uma virada surpreendente. Fica com a gente e descobre como tudo isso se desenrola. O sol ainda lutava para vencer a neblina da manhã no trecho serrano da BR-376, entre Mandaguaçu e Marialva. Era janeiro. O ar úmido e denso grudava na pele, e o céu começava a ganhar tons de cinza carregado. O asfalto recém-pintado refletia o brilho metálico do caminhão cegonha, que descia em ritmo acelerado, puxando 7 carros novos em sua carroceria. No comando do volante estava ele, o homem conhecido por muitos nos pátios como Relógio. 5h42 da manhã, o mesmo horário de sempre, a mesma estrada, a mesma rota que fazia há quase 15 anos. Mas naquele dia, alguma coisa estava diferente. O painel do caminhão piscava em amarelo, sinalizando algo nos freios. Mas o caminhoneiro, fiel à sua rotina, confiava mais no ouvido do que nas luzes eletrônicas. Seu olhar sério estava colado à pista, os dedos calejados segurando o volante com firmeza. Quando avistou a curva que apelidaram anos atrás de a Curva da Vergonha, respirou fundo. Sempre passava por ela com respeito, mas naquele dia, quando pisou no freio motor, nada respondeu. Não, não agora, murmurou, sentindo o coração bater mais forte. Puxou o freio de mão em tentativas curtas e sequenciadas, como aprendeu na lida da estrada. O caminhão reduziu um pouco, mas não o suficiente. Estava embalado e o peso da carga empurrava com força. À frente, um ônibus de excursão reduzia a velocidade, cheio de passageiros idosos voltando de um passeio religioso em Aparecida. Ele buzinou com força, alertando, ao mesmo tempo em que jogava o caminhão para a pista da esquerda para tentar desviar. O reboque balançou. A carroceria gemeu. A traseira derrapou e roçou no guarda-reio. Pneus cantaram. Fumaça densa tomou a estrada. O ônibus freou com tudo, escapando por centímetros de um engavetamento que poderia ter causado um desastre. A imagem ficou congelada nos olhos dos motoristas que vinham atrás. O ônibus parou de lado, atravessado na pista. O caminhão também, com o nariz quase tocando a ribanceira. Por um triz. É louco. Matou quase todo mundo. Gritou um homem que saltou do ônibus. O caminhoneiro desceu trêmulo, com as pernas falhando. Não era medo do que havia feito, era o peso do que quase havia acontecido. Eu perdi o freio. Não tinha o que fazer. Tentou se explicar, mas as vozes ao redor abafavam sua fala. Ninguém queria ouvir. Celulares foram sacados. Vídeos começaram a circular. Os boatos tomaram forma antes da verdade. Caminhoneiro irresponsável quase causa tragédia na BR. Acelerou demais. Não soube segurar o caminhão. As imagens chegaram aos grupos de caminhoneiros antes mesmo dele conseguir avisar a transportadora. Quando ligou para a central, a resposta foi fria. Sua licença vai ser suspensa. Vamos abrir investigação. Por enquanto, não saia da cidade. Horas depois, sentado em um banco de madeira na oficina da pequena cidade onde o caminhão fora rebocado, ele ainda revia mentalmente a cena. A oficina cheirava a óleo queimado e o rádio chiava uma moda de viola antiga. O mecânico, um rapaz novo e falante, tentou puxar conversa, mas o caminhoneiro só balançava a cabeça. Seu freio estava comprometido. Sim, o sistema traseiro falhou por completo, disse o rapaz, finalmente.
Mas olha, isso devia ter sido detectado antes. Há quanto tempo você revisou? Ele suspirou. Sabia que havia confiado demais na manutenção feita no último posto um mês atrás, mas também sabia que tinha avisado do chiado estranho nos freios naquela ocasião. Disseram que era coisa de caminhão pesado, que não era nada. Agora, parecia que era tudo. No dia seguinte, ele teve que comparecer ao pátio da PRF para prestar depoimento. Foi tratado com respeito, mas com desconfiança. O policial que o atendeu revisou a gravação da câmera de bordo com atenção. Algo chamou sua atenção. Estranho, devia haver um cone de sinalização aqui nessa curva. Sumiu do vídeo. Vamos ver com a concessionária. Saindo dali, mais confuso do que nunca, o caminhoneiro teve a primeira certeza desde o ocorrido. Algo não estava certo com aquele trecho da estrada. Em casa, o silêncio era mais barulhento que o ronco do motor. Fazia anos que não ficava mais de 2 dias longe da estrada. As paredes pareciam oprimi-lo. Sentou na varanda, observando o horizonte. Pensou no filho. Há quanto tempo não se falavam? 5 anos? 6? Lembrou da última conversa, quando discutiram feio sobre o rumo da vida dele, o filho chamando de viciado em estrada, ausente, rígido demais. Talvez ele tivesse razão, mas ele não sabia como voltar atrás. Na segunda-feira, foi obrigado a se apresentar num centro de reciclagem em Maringá, parte do processo para possível suspensão da habilitação. Entrou cabisbaixo na sala de aula improvisada, onde outros motoristas trocavam olhares. Alguns riam da situação, outros apenas estavam ali para cumprir tabela. Foi então que ela entrou na sala. Passos firmes, cabelo preso num coque simples, óculos escuros e uma pasta na mão. A instrutora. Bom dia. Eu sou a professora de trânsito e vou conduzir esse curso com vocês pelos próximos dias. Mas antes de tudo, vou pedir respeito. A sala é pequena, mas o conteúdo é grande. Ao dizer isso, seus olhos cruzaram com os dele, e ele teve a estranha sensação de já tê-la visto antes. Durante o intervalo, ela puxou o assunto. Você é o motorista do cegonha da BR-376, né? Ele assentiu, meio surpreso. Eu conheço bem aquela curva. Tive um acidente ali também, há muitos anos. Ficou em silêncio, até ela completar. E meu pai foi engenheiro na obra que construiu aquele trecho da estrada. As palavras da instrutora ecoaram como um trovão silencioso no peito do caminhoneiro. Meu pai foi engenheiro naquele trecho. Ele ficou quieto, observando enquanto ela terminava o café preto, sem açúcar, no pequeno copo de plástico. O curso de reciclagem havia se tornado muito mais do que um procedimento burocrático. Agora, parecia ser o início de algo maior, e ele sabia disso. Ela se chamava Solange, tinha 62 anos, aposentada da PRF e instrutora voluntária em cursos de reeducação. Seu tom era firme, suas palavras objetivas. Mas havia uma dor escondida nos olhos que nem mesmo os óculos escuros conseguiam disfarçar. Naquela primeira conversa informal, ela não disse mais nada sobre o acidente. Apenas deixou escapar. Aquela curva tirou muita coisa da minha vida. E agora, parece que continua tirando. O caminhoneiro não insistiu. Ele era assim. Não puxava assunto. Só falava quando precisava. Mas algo dentro dele dizia que Solange sabia de alguma coisa que ele precisava ouvir. Nos dias seguintes, o curso continuou. Era estranho estar sentado em uma carteira de madeira, rodeado por motoristas que falavam alto, contavam causos e faziam piadas. A maioria via o curso como punição, mas ele não. Para ele, aquele era um momento de silêncio, de reflexão. Durante as aulas, absorvia mais do que os outros, principalmente quando Solange falava sobre decisões de segundos que mudam destinos, ou sobre a responsabilidade invisível que todo condutor carrega. Parecia que ela falava diretamente com ele. Na terceira manhã de curso, ela o chamou de lado no estacionamento. Fiquei pensando na sua situação. Sei que está sendo acusado de negligência, mas se o que você falou sobre a falha nos freios for verdade, você pode provar isso? Ele apontou para a pasta que trazia consigo. Ali estavam os papéis da revisão feita no posto mecânico de Guaíra, um mês antes do acidente. Notas fiscais, laudos rasos e um recibo com carimbo ilegível. Ela examinou os documentos com atenção.
Isso aqui não serve para muita coisa, mas talvez ajude a montar uma linha do tempo. Eu tenho um amigo que trabalha com perícia de estrada aposentado. Talvez ele possa nos dar uma visão técnica sobre a curva. Se você quiser mesmo ir fundo nisso, é agora. Foi a primeira vez que ele sentiu alguém ao seu lado desde o acidente. Eu quero, respondeu, com a voz baixa, mas firme. Enquanto Solange entrava em contato com o perito, o caminhoneiro decidiu revisitar o lugar do ocorrido. Voltou à BR-376, no trecho da curva. Agora, como passageiro, um amigo de longa data, Marquinhos, aceitou levá-lo até lá em sua carreta-tanque. Na descida da serra, o cheiro de mato molhado subia pelas frestas da janela. A paisagem era a mesma de sempre, mas ele a via com outros olhos. Quando se aproximaram da curva, sentiu o coração acelerar. Era como se estivesse prestes a enfrentar um fantasma. Aqui foi, né? Perguntou Marquinhos. Ele apenas assentiu. Desceram, observaram, mediram com os olhos. O guarda-reio ainda tinha marcas da colisão. O asfalto, embora recém-recapado, apresentava um leve declive que não existia antes. E a sinalização? Um único cone mal posicionado e uma placa de curva acentuada escondida atrás de um galho de árvore. Isso aqui tá errado, murmurou o caminhoneiro. Tirou fotos, gravou vídeos, sentiu raiva. Dias depois, o perito aposentado chamado Valério recebeu em sua chácara, nos arredores de Apucarana. Um homem magro, de olhos miúdos, barba rala e fala arrastada. Analisou as fotos, os vídeos, os documentos e disse algo que calou a sala. Essa curva está instável. A camada de recapeamento foi feita com material de baixa aderência. Com chuva ou calor extremo, vira sabão. Se um caminhão entra embalado, sem sinalização adequada, perde o controle fácil. Essa curva deveria ter redutores de velocidade antes, mas não tem. Solange olhou para o caminhoneiro. Era a primeira confirmação técnica do que ele vinha sentindo desde o dia do acidente. Dá para provar isso? Perguntou. Valério balançou a cabeça. Dá, mas vocês vão precisar de acesso aos laudos de manutenção da rodovia. Isso é com a concessionária. O problema é que a concessionária não colaborava. Eles negaram qualquer erro estrutural, afirmando que a pista estava dentro das normas e que qualquer falha de direção era de responsabilidade do motorista. Mas algo no tom da resposta incomodou Solange. Como se fosse padrão, como se já tivessem preparado aquela justificativa. Foi então que ela teve uma ideia: entrar em contato com uma repórter de trânsito que conheceu nos tempos da PRF. Seu nome era Beatriz, e atualmente ela comandava um programa matinal de rádio que falava sobre acidentes, estradas e política de transporte rodoviário. Solange explicou a situação e Beatriz ficou interessada. Disse que já havia recebido outros relatos de problemas na mesma curva, mas que ninguém nunca quis falar abertamente. Eu posso começar a investigar por conta própria, e se achar algo concreto, a gente leva ao ar. Mas vou precisar de vocês, disse Beatriz ao telefone. O caminhoneiro ouviu tudo em silêncio. Sentia-se grato, mas ao mesmo tempo inseguro. Expor sua história significava abrir feridas. E mais do que isso, significava enfrentar a opinião pública que já o havia condenado. Enquanto isso, a repercussão do vídeo do acidente continuava. Em fóruns de caminhoneiros, grupos de WhatsApp e redes sociais, ele era chamado de irresponsável, perigoso, ultrapassado. Numa parada de estrada, foi reconhecido por 2 colegas de profissão. Você é o do Cegonha, né? Quase matou um monte de velho, disse um, rindo. O outro completou. Deviam ter tirado sua carteira faz tempo, parceiro. Ele não respondeu. Apenas virou as costas e entrou no banheiro do posto. Lá, olhou-se no espelho manchado. Viu um homem cansado, de barba por fazer, olhos fundos. Mas também viu alguém que não ia baixar a cabeça. Na semana seguinte, Beatriz apareceu na cidade. Gravou uma entrevista com o caminhoneiro e Solange, com Valério explicando os dados técnicos. A matéria foi ao ar numa manhã de sexta-feira, às 7h15, no programa mais ouvido pelos motoristas da região. Foi um impacto. Centenas de mensagens chegaram à rádio. Outros caminhoneiros começaram a contar experiências semelhantes naquele trecho. Alguns relataram quase acidentes, outros problemas com freios na mesma descida.
E então, um fato novo. O motorista mais jovem, Eduardo, mandou um vídeo onde mostrava o sumiço repentino de um cone de sinalização em 2 dias diferentes. O cone aparecia num dia e, no outro, já não estava lá. Algo estava errado ali. E não era só com o caminhão dele. Mais uma peça do quebra-cabeça aparecia. Agora, já não era só uma suspeita. Era um padrão. E o caminhoneiro começava a ver que sua jornada não era mais apenas sobre provar sua inocência. Era sobre mudar algo maior. O rádio chiava no posto de combustíveis às margens da BR-376, enquanto vozes ansiosas se misturavam ao som do café sendo passado na garrafa térmica já amarelada pelo tempo. O clima entre os caminhoneiros era diferente naquela manhã. A matéria da repórter Beatriz havia provocado um abalo que ninguém esperava. Alguns motoristas escutavam o trecho da entrevista em loop, comentando em voz baixa. Outros pareciam inquietos, olhando desconfiados para o alto-falante como se esperasse a verdade pular de dentro dele. Havia, no ar, o cheiro de diesel, mas também o gosto de um velho medo. A estrada estava traindo quem vivia dela. No centro de tudo isso estava o caminhoneiro. Sentado em silêncio no fundo do refeitório do posto, tomava seu café em goles lentos. Pela primeira vez desde o acidente, alguns colegas olharam diferente. Não mais com desdém, mas com dúvida. E dúvida, ele sabia, era o primeiro passo antes do respeito voltar. Escutei o que a rádio disse, murmurou um homem alto, de barba rala, se aproximando com um copo na mão. Já perdi o controle naquela curva também. Não deu em nada, graças a Deus, mas foi por pouco. Achei que era culpa minha. O caminhoneiro apenas assentiu. Outro se aproximou, desta vez um senhor de quase 70, com a pele tostada pelo sol e o boné desbotado. Meu cunhado tombou ali ano passado. Disseram que era sono. Agora começo a duvidar. Palavras como essas começavam a surgir por todo lado. A verdade, abafada por tanto tempo, ganhava voz. E o caminhoneiro, mesmo contra sua vontade, tornava-se símbolo de uma luta que até então ninguém havia ousado travar. Naquela tarde, ele foi até a casa de Solange. O calor passava dos 34 graus e o céu prometia chuva grossa. Ela o recebeu com limonada fresca e um fichário na mão. A Beatriz me mandou isso. São os registros antigos de manutenção da estrada. Ela conseguiu por meio de um contato no DENIT. E olha isso aqui. Abriu o fichário e apontou para um trecho sublinhado com marcador amarelo. Em 2020, houve uma obra emergencial no quilômetro 412 da BR-376, trecho da curva. A empresa contratada para o recapeamento entregou com 3 meses de atraso e foi notificada por uso de material fora do padrão. Mas a notificação foi arquivada logo depois. Ele passou os dedos sobre o papel, absorvendo cada palavra como se fossem instruções de rota. Era isso. A estrada havia sido mal recapeada. Não era imaginação. Não era desculpa. Isso pode ser o que te absolve de vez. Mas a questão é, você está disposto a levar isso até o fim? Porque vai incomodar gente grande. Ele não hesitou. Tô cansado de carregar culpa que não é minha. A tempestade caiu naquela noite com força. Relâmpagos rasgavam o céu enquanto ele encarava, da janela do quarto simples onde estava hospedado, os pingos pesados batendo no vidro. Pensou no filho, no tempo perdido, em quantas vezes tentou ligar e desistiu, em como deixou o orgulho crescer entre os dois como um muro. Sem saber bem o motivo, pegou o celular, procurou o número antigo. Ainda estava lá. Digitou uma mensagem curta. Se quiser conversar, estou por aqui. Enviou. Minutos depois, sem resposta, jogou o aparelho sobre a cama. Não esperava milagre. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Pai? A voz do outro lado era a mesma, só que mais firme, mais madura. É o Henrique. O caminhoneiro engoliu em seco. O silêncio durou tanto que o filho precisou repetir. Tá aí? Tô sim. A voz saiu rouca. Eu ouvi a entrevista. Vi que tá metido num negócio grande. Não sabia que estava mexendo com tudo isso. Eu também não sabia, respondeu, com sinceridade. Bom, eu queria dizer que se precisar de ajuda, eu sei mexer com documentação digital, banco de dados, essas coisas.
Posso te ajudar a organizar o material. Foi como se uma corrente se quebrasse. Queria isso sim, filho. Queria muito. Henrique voltou à cidade poucos dias depois. Chegou de ônibus, com uma mochila nas costas e um olhar desconfiado, mas curioso. Era estranho para os dois dividirem o mesmo teto de novo, mesmo que fosse por pouco tempo. Mas havia silêncio entre eles que, pela primeira vez, não era desconfortável. Era necessário. Pai e filho começaram a trabalhar juntos. Organizaram os laudos, os vídeos, os relatos de outros motoristas. Beatriz orientava a distância. Solange fazia o elo entre a técnica e a burocracia. Valério, o perito, escrevia pareceres com termos difíceis que o caminhoneiro tentava decifrar com esforço. E no meio de tudo isso, surgia algo novo, uma ligação real entre pai e filho. Henrique, à noite, perguntava sobre as histórias da estrada. E o pai contava. Falava de quando quase ficou preso numa enchente em Minas. De quando dormiu numa carreta atolada por 3 dias no Mato Grosso. De como chorou sozinho no volante ao ver o filho se formar, de longe, por uma foto enviada por WhatsApp. As palavras voltavam, uma por uma. O silêncio ia embora. Com o dossiê pronto, a equipe marcou uma audiência pública na Câmara Municipal de Marialva. Era uma sessão simbólica, mas o suficiente para atrair a atenção de autoridades locais, vereadores, imprensa regional e representantes da concessionária da rodovia. O caminhoneiro subiu à tribuna com os papéis na mão, os joelhos duros, as mãos trêmulas. Mas sua voz saiu clara. Eu tô aqui não só por mim. Tô aqui por todos os que passam por aquela estrada achando que estão seguros. E não estão. Apresentou os dados. Mostrou as fotos. Exibiu os vídeos. A cada slide, os rostos na plateia mudavam. Havia choque. Havia vergonha. Havia quem já sabia, mas nunca tinha visto com tanta clareza. Ao final, o vereador presidente da casa declarou que levaria o caso à Assembleia Legislativa do Paraná. A audiência terminou com aplausos tímidos. Mas, para ele, foi mais do que suficiente. Naquela noite, Henrique fez um churrasco improvisado no quintal da casa simples onde estavam. Solange apareceu com farofa e refrigerante. Valério trouxe uma garrafa de cachaça. Beatriz ligou por vídeo e brindou de longe. Ali, debaixo das estrelas, com o som dos grilos e o cheiro de carvão no ar, o caminhoneiro finalmente sorriu de verdade. Nunca pensei que ia me meter nisso, disse, erguendo o copo de plástico. E nunca pensei que ia ver você nessa situação, respondeu Solange, sorrindo. Henrique deu risada. Eu também nunca pensei que ia trabalhar com meu pai, e ainda por cima, dar certo. Eles riram juntos. E ali, por um instante, o peso da estrada desapareceu. Mas ainda havia mais a ser feito. A fumaça do churrasco ainda pairava no quintal na manhã seguinte. A brisa soprava suave e carregava consigo um cheiro de terra molhada que vinha dos fundos da casa. O caminhoneiro acordou antes do sol nascer, como sempre fazia, mesmo que não houvesse estrada naquele dia. O silêncio da madrugada era quase sagrado para ele. Sentou-se na varanda, com uma caneca de café fresco nas mãos, e observou a luz azulada que começava a invadir o céu. Henrique ainda dormia. Solange havia ido embora tarde, e ele suspeitava que a noite também pesava nos pensamentos dela. Apesar da vitória parcial com a audiência pública, ele sabia que os obstáculos reais ainda estavam pela frente. Ao longe, um pássaro cantava. Uma lembrança antiga surgiu. Sua mãe lhe ensinando a reconhecer o canto do bem-te-vi, dizendo que sempre que ouvisse um, significava que algo bom estava por vir. Naquele momento, quis acreditar. Os dias seguintes foram preenchidos por uma rotina incomum para ele. Reuniões, chamadas de vídeo, entrevistas e burocracia. A transportadora onde trabalhava havia suspendido temporariamente seu contrato, aguardando o desenrolar da investigação. Sem estrada, sem renda, mas ele não reclamava. O que mantinha em pé agora era a convicção de que não estava apenas lutando por si. A causa havia crescido, e com ela, a responsabilidade. Beatriz conseguiu marcar uma matéria para um telejornal estadual. Uma equipe de gravação foi até a cidade, entrevistou motoristas, filmou a curva, o mais importante, expôs a omissão da concessionária com documentos que Valério ajudou a interpretar. A matéria foi ao ar numa noite de domingo e teve repercussão imediata.
Dias depois, a ANTT anunciou que faria uma fiscalização especial no trecho da BR-376. A concessionária, pressionada, se apressou em instalar mais sinalizações e redutores, de forma discreta, tentando abafar a polêmica. Mas Solange não deixou passar. Essa obra de emergência não é solução. É só maquiagem. E maquiagem não segura a carreta em curva. Na mesma semana, o caminhoneiro foi chamado novamente para prestar esclarecimentos, desta vez por uma comissão da ouvidoria da empresa responsável pela rodovia. O encontro foi realizado num prédio comercial em Londrina, com ar-condicionado forte e cadeiras desconfortáveis. Ele chegou com Henrique ao lado, uma pasta sob o braço e a firmeza nos olhos de quem não estava mais com medo. Do outro lado da mesa, 3 representantes da concessionária, todos engravatados, olhavam os documentos com expressões neutras. Senhor, entendemos sua posição, mas o senhor entende que seu caminhão estava acima da velocidade permitida para aquele trecho? Ele respondeu: eu desci a serra em velocidade de cruzeiro, compatível com a carga e com o padrão da via. E se a velocidade foi elevada no radar, foi porque o freio falhou. E não foi por falta de manutenção minha. Foi por causa do que vocês chamam de recapeamento. Henrique completou: o laudo técnico do perito comprova que a aderência da pista naquele ponto está abaixo do nível mínimo seguro em dias quentes. E a ausência de sinalização naquele dia está registrada nas imagens. Isso não é opinião, é dado. A reunião terminou sem aplausos, sem promessas. Mas ele sabia, haviam sido ouvidos. E, mais do que isso, temidos. Mesmo com os avanços, algo ainda incomodava o caminhoneiro. Uma sensação de que havia um detalhe oculto na história. E foi Solange quem trouxe a peça que faltava. Numa manhã de terça-feira, ela apareceu com uma caixa de papelão envelhecida. Esses são os cadernos de anotações do meu pai. Eu guardei quando ele morreu. Tem esquemas, medidas, observações da época em que ele trabalhava na duplicação da BR-376. Nunca pensei que um dia isso seria útil. Dentro da caixa, papéis amarelados, anotações feitas à mão com caligrafia firme. Em um deles, o nome da empreiteira que executou a obra em 2004 estava destacado. E, ao lado, um aviso escrito em letras grandes: curva quilômetros 412 apresenta instabilidade. Solicitar reforço de base antes da pavimentação. O caminhoneiro fechou os olhos por um momento. Aquilo era a confirmação de que o problema vinha de longe e que o alerta havia sido ignorado desde o início. Solange, com os olhos marejados, acrescentou: ele morreu achando que tinham feito o serviço certo, mas esconderam, enterraram o alerta debaixo do asfalto. Eles digitalizaram o documento e o enviaram à equipe de Beatriz. Em menos de 2 dias, o material estava em rede nacional. A pressão se intensificou. Deputados da região passaram a cobrar a concessionária. A ANTT iniciou um inquérito formal. E a transportadora onde o caminhoneiro trabalhava suspendeu a punição e ofereceu um pedido público de desculpas, alegando julgamento precipitado e pressão da mídia. Mas ele não quis voltar à ativa ainda. Ainda tem mais coisa para resolver. Não posso sair da estrada, mas também não posso entrar nela sabendo que tem gente morrendo sem culpa. A frase, dita numa entrevista informal, viralizou entre grupos de caminhoneiros e redes sociais. De vilão, ele agora era chamado de motorista que parou a curva da vergonha. No entanto, a luta ainda não tinha sido vencida por completo. No fim do mês, ele recebeu uma intimação. Teria que participar de uma audiência formal no Ministério Público Federal. A denúncia feita por Solange, com base nos documentos do pai e laudos do perito, havia sido acolhida. E agora, o caso ganhava corpo jurídico. A viagem até Curitiba foi longa e o velho ônibus da empresa local balançava demais. Mas, para ele, não havia outra forma de chegar. Aquela era a última etapa de um processo que começou com fumaça e gritos na estrada. Na sala do MPF, ele repetiu tudo o que já havia dito, mas com mais certeza. Os documentos, agora protocolados, falavam por si. O promotor fez perguntas técnicas e Valério respondeu com paciência. Solange completou com relatos pessoais. Henrique entregou uma cópia organizada de todo o processo. Ao sair, o caminhoneiro respirou fundo no pátio do prédio público. O vento era gelado
e o céu cinzento, mas dentro dele tudo estava claro. Na volta para casa, o celular vibrou. Era uma mensagem da transportadora. Seu caminhão já está pronto e liberado. Carga programada para sexta-feira. Você volta quando quiser. Na mesma hora, uma ligação. Pai, quer que eu vá junto na próxima viagem? O caminhoneiro sorriu. O asfalto chamava. Mas agora, ele não ia mais sozinho. O céu amanheceu limpo naquela sexta-feira. Sem nuvens, sem ameaça de chuva. Um azul profundo que só quem vive na estrada conhece bem. O caminhoneiro se levantou antes do galo cantar, como fazia há décadas. Mas dessa vez, havia algo diferente na respiração dele. Era como se, enfim, voltasse a respirar fundo. No quintal da casa simples onde estava hospedado temporariamente, Henrique já estava de pé. Usava uma camiseta surrada do pai e calçava botas que não eram dele. Tinha olheiras de noites mal dormidas, mas um brilho nos olhos que fazia tempo que o caminhoneiro não via no rosto do filho. A gente vai com o seu caminhão mesmo? Perguntou Henrique, colocando mochila nas costas. Vamos. Ele ficou parado um tempo, mas já fizeram a revisão. Tá pronto. E eu também tô. O reencontro com o caminhão foi mais emocional do que ele imaginava. A carreta estava no pátio da transportadora, lavada, lubrificada, com os pneus novos. Era como um velho companheiro que esperava fielmente pela volta do amigo. Ao tocar o volante, o caminhoneiro sentiu a palma da mão formigar. Era uma mistura de respeito, saudade e temor. Por um instante, os flashes do acidente vieram à mente. A curva, o barulho de metal, o ranger dos pneus. Mas ele respirou fundo. Sabia que aquilo não definia sua história. Era apenas um capítulo dela. Henrique se sentou no banco do carona, ajeitando o cinto de segurança. Faz tempo que você não dirige? Tempo demais. Mas estrada é que nem cavalo. A gente nunca esquece como monta. Henrique sorriu. Era a primeira vez que ouvia o pai fazer uma piada. A carga era simples, fardos tecidos com destino a Campo Grande. Um trajeto conhecido por ele, com pontos de parada já mapeados pela memória. Saíram cedo, pegando a estrada ainda com a neblina da manhã se desfazendo nos campos. No rádio, música sertaneja de raiz. Aquelas antigas, que falavam de saudade, poeira e amor não correspondido. No início, pouco foi dito, apenas o som do motor, das marchas trocadas com cuidado, do asfalto sob os pneus. Mas, com o tempo, Henrique começou a fazer perguntas. Sobre a infância, sobre a separação da mãe, sobre os anos em que o pai esteve ausente. O caminhoneiro, com os olhos fixos na estrada, foi respondendo aos poucos. Eu errei demais, confessou. Achei que trabalhar e mandar dinheiro era o suficiente, mas perdi tudo que não cabia no boleto bancário. Henrique não respondeu de imediato, apenas olhou pela janela. Mas, depois de alguns minutos, disse, ainda dá para recuperar o que importa. Não tudo, mas alguma coisa. O silêncio que se seguiu não foi pesado, foi necessário. A primeira parada foi em um posto conhecido, perto de Umuarama. Lá, alguns caminhoneiros reconheceram o caminhoneiro e vieram cumprimentá-lo. Agora, os olhares eram de admiração. Ei, parceiro, vi sua história na TV. Você teve coragem, viu? Disse um deles, oferecendo um café. Outro completou. Aquele trecho da curva sempre foi traiçoeiro. A gente só não falava porque achava que era azar. Mas você mostrou que era negligência. Henrique observava tudo em silêncio, como quem começava a entender quem era seu pai fora das. Quero saber uma coisa. De qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora pra história. Brigas dos silêncios. Ele não era só o homem que sumia por meses e voltava cansado. Era alguém que, mesmo machucado, ainda tinha muito a dizer. Na segunda noite de viagem, acamparam no pátio de um posto semi-preparado. Usaram uma lona velha como abrigo e improvisaram um jantar com arroz, sardinha e pão amanhecido. Sentados lado a lado, o céu estrelado acima deles, começaram a conversar sobre o futuro. O que você quer fazer depois disso tudo? Pai?
Ele pensou por alguns segundos antes de responder. Queria voltar a rodar com mais calma. Fazer só o trecho que gosto. Cuidar do caminhão. Quem sabe, montar um centro de apoio para motoristas mais velhos. Ensinar direção defensiva. Essas coisas. Talvez parar de correr atrás do prejuízo e começar a viver um pouco. Henrique sorriu. Eu toparia te ajudar nisso. E naquele momento, algo mudou entre os dois. O que era dívida virou parceria. Na manhã seguinte, retomaram a estrada. O sol nascia por trás das serras e o caminhoneiro sabia que logo estariam se aproximando de um dos trechos mais delicados da viagem, a subida do Morro do Diabo. Uma serra longa, com curvas lentas e descida pesada. Conhecia cada curva ali de olhos fechados. Foi ao encarar a descida que notou algo diferente no freio motor. Um leve atraso, quase imperceptível. Olhou para o painel, fez o sinal para Henrique ficar em silêncio e conduziu com mais cuidado. Quando pararam no próximo ponto de apoio, abriu o capô e confirmou. Uma válvula estava frouxa. Nada grave, mas poderia ter piorado. Henrique se aproximou. Vai dar problema? Não. Ainda bem que notei a tempo. A estrada ensina a escutar o caminhão como se fosse gente. Ele fala, a gente que às vezes não escuta. A frase ficou ecoando na mente do filho, como se ele só agora começasse a entender a profundidade da vida do pai. Chegaram em Campo Grande 2 dias depois, sob um pôr do sol alaranjado que pintava os caminhões de ouro. A entrega foi feita sem problemas, mas, antes de partirem, o caminhoneiro pediu para passarem um lugar. Era um centro de apoio para caminhoneiros aposentados. Pequeno, mal financiado, mas cheio de histórias. Lá dentro, homens de cabelos grisalhos jogavam dominó, assistiam novela e conversavam sobre os tempos de estrada como se fossem ontem. Eu passo aqui sempre que venho para esses lados. Ajudo como posso. Um dia quero montar algo assim no Paraná, com mais estrutura. Henrique olhou para o local com novos olhos. E por que não começa agora? O caminhoneiro sorriu. Tô pensando nisso. Na volta, pararam em Maringá para rever Solange. Ela os recebeu com bolo de milho e café forte, do jeito que caminhoneiro gosta. Estava com um semblante sereno. Vocês viram a última, disse ela, animada. A concessionária foi notificada formalmente a reformar a curva inteira e com prazo de 90 dias. Vão instalar redutores, reforçar a base e refazer a sinalização. Tudo que você sempre falou que precisava. O caminhoneiro olhou para o filho. Não era orgulho que sentia. Era algo mais profundo, redenção. Valeu a pena, disse. Solange assentiu. E tem mais. Estão querendo transformar seu caso num estudo de base para revisão de segurança em outras estradas do estado. Seu nome está lá, como referência. Ele ficou em silêncio. Nunca imaginou que algo que começou com um acidente e uma culpa injusta pudesse se transformar em exemplo. Henrique, com os olhos cheios, disse. Você virou a mudança que outros motoristas esperavam. E nem sabia. Naquela noite, voltaram para casa pela mesma BR-376. Mas, dessa vez, o caminhoneiro parou o veículo antes da curva maldita. Desceu. Caminhou até o ponto exato onde tudo tinha acontecido. O asfalto ali estava marcado, mas agora com sinalização reforçada, novos tachões e placas refletivas instaladas recentemente. Henrique veio ao lado dele. É aqui? Ele apenas assentiu. Tocou o chão. Fechou os olhos. Eu achava que minha história terminava aqui, mas agora eu sei que foi só onde ela recomeçou. A lona azul já estava esticada, amarrada nos 4 cantos com nó de caminhoneiro experiente. O sol do início da tarde castigava o pátio de terra batida, levantando poeira e fazendo os pneus brilhar de calor. O caminhoneiro observava tudo de longe, com os braços cruzados e um pano no ombro. No rosto, suor, mas também algo mais raro, tranquilidade. Henrique martelava as estacas da tenda com força, seguindo as orientações do pai. Mais alguns voluntários do grupo de apoio local ajudavam a descarregar mesas e cadeiras emprestadas por uma escola rural da região. Era o começo de um evento pequeno, mas com significado imenso. Tô achando que se nasceu para isso também, comentou o caminhoneiro, observando o filho carregar uma caixa de panfletos. Eu achava que você que tinha nascido só para a estrada, mas acho que você também nasceu para ensinar.
Riram os dois, cúmplices agora. O evento que estavam montando era o primeiro encontro de motoristas de segurança de estrada do Noroeste Paranaense, organizado em parceria com sindicatos da região, o Grupo da Beatriz, Solange e apoio da própria ANTT. O caminhoneiro, agora reconhecido como figura central na luta por estradas mais seguras, seria o convidado de honra e palestrante principal. E, naquele calor de 38 graus, com poeira no rosto e chão rachado sob os pés, ele sentia que a nova fase de sua vida tinha, de fato, começado. Os dias anteriores ao evento tinham sido de correria. Solange, incansável, ligava para vereadores, conseguia doações de lanches, convencia empresas a ceder equipamentos. Beatriz vinha articulando matérias para a imprensa local, garantindo cobertura jornalística. Henrique assumiu a parte digital. Criou redes sociais para o evento, produziu vídeos simples, mas bem feitos, com depoimentos de caminhoneiros e dados de acidentes. Os vídeos rodaram em grupos de WhatsApp e até em rádio local, por meio de uma parceria com um radialista que admirava o trabalho deles. O caminhoneiro, por sua vez, cuidava de algo que ninguém mais podia fazer: falar com os colegas de estrada no mesmo idioma que eles entendiam. Visitou postos, bateu papo em borracharias, deixou convites com donos de restaurante e lavadores de caminhão. Sentava-se nas mesas sujas de graxa e dividia o café forte com colegas de profissão, explicando o que estavam tentando fazer. Não é para fazer política, não. É para fazer estrada segura. Ninguém aqui quer virar patrão. A gente só quer que quem sobe numa boleia saiba que vai voltar para casa, dizia, com voz firme. E assim, de boca em boca, de quilômetro em quilômetro, a notícia do encontro se espalhou. Na véspera do evento, o pátio onde seria realizado já estava pronto. Era o mesmo terreno baldio onde, anos antes, ele mesmo dormira dentro da cabine por não ter onde parar. Agora, aquele chão recebia cadeiras, tendas, banners, uma mesa com microfone simples. Um caminhão-pipa da prefeitura passou molhando a terra, evitando que a poeira sufocasse os participantes. Henrique preparava a transmissão ao vivo por celular, enquanto Solange organizava os papéis da inscrição. O caminhoneiro, sentado à sombra de um caminhão refrigerado, passava as falas na cabeça, mas as palavras não vinham. Ele olhou para as mãos, calosas, firmes, marcadas pelo volante, pelas correntes de carga, pelas marchas pesadas de um tempo sem câmbio automático. Como ia convencer tanta gente com palavras, se sempre falou com o corpo, com o suor? Como? Silêncio? Naquela noite, dormiu pouco. O som de caminhões passando ao longe era familiar, mas a ansiedade era nova. Não era medo. Era algo mais fundo, a responsabilidade de honrar tudo que havia vivido até ali. O sol nasceu antes das 6 horas. Já havia fila de caminhões na estrada, motoristas vindo de outras cidades, buzinas discretas como saudação. Logo cedo, cerca de 40 pessoas já estavam no local, entre caminhoneiros, mecânicos, esposas de motoristas, filhos, donos de oficina. Aos poucos, os bancos foram sendo ocupados. Um radialista subiu no palco improvisado e deu boas-vindas. Depois, Solange falou, explicando o motivo do encontro, os dados do acidente, os avanços conquistados e os riscos ainda presentes. Henrique apresentou os vídeos produzidos, com trechos do laudo pericial, fotos da curva maldita e relatos de outros caminhoneiros que também escaparam por pouco. O silêncio durante os vídeos foi profundo. Não havia som de motor, de risos ou comentários. Só atenção plena. E então, o caminhoneiro foi chamado ao microfone. Houve aplauso antes mesmo dele falar, algo que o emocionou mais do que esperava. Ele segurou o microfone com uma das mãos, apoiando a outra na cintura, como se estivesse firmando o corpo para aguentar o que viria. Eu não sou homem de discurso. Nunca fui. Fui criado mais para escutar a estrada do que para falar bonito. Mas hoje eu estou aqui para dizer uma coisa. A culpa que colocaram em mim não era minha. E não é de muitos que estão aí com o nome sujo por acidente que não devia ter acontecido. Fez uma pausa. Ninguém se mexeu. A gente vive num país onde se a carreta tombar, é culpa do motorista. Se o freio falhar, é culpa do motorista. Se a sinalização não existe, é culpa do motorista. Mas ninguém olha para a estrada. Ninguém pergunta se o asfalto presta, se a curva foi feita do jeito certo, se o recapeamento usou material bom. Ninguém quer saber.
A voz começou a embargar. Eu quase perdi tudo. Nome, trabalho, respeito. Meu filho não falava comigo. Minha família achava que eu era imprudente. E eu comecei a acreditar. Comecei a achar que era mesmo irresponsável. Ele olhou para Henrique, que mantinha os olhos fixos nele. Mas aí veio a verdade. E ela apareceu porque eu não me calei. Porque teve gente do meu lado. Porque teve mulher corajosa que fuçou papel velho, jornalista que não soltou o osso e filho que voltou para escutar o pai. Alguns rostos emocionados na plateia. Solange apertava as mãos no colo. Henrique tinha os olhos marejados. Hoje, eu quero dizer para vocês, a gente tem força. Sim, a gente não é invisível. A estrada é nossa casa e se ela tiver com goteira, com buraco, com armadilha, a gente tem o direito de reclamar e de mudar. E finalizou. Eu não sou herói, não. Só sou um homem que cansou de ser culpado por aquilo que outros escondem. Se vocês também estão cansados, então é hora de fazer barulho. Porque a gente só chega vivo no destino se a estrada deixar. O aplauso veio como onda. Não explosivo, mas longo, emocionado, sincero. Muitos se levantaram. Outros tiraram boné em sinal de respeito. Uma senhora, esposa de um caminhoneiro aposentado, chorava em silêncio. Após o discurso, o caminhoneiro foi cercado por colegas que queriam apertar sua mão, contar suas histórias, pedir orientação. Alguns mostraram vídeos de trechos perigosos. Outros traziam documentos, registros antigos de tombamentos. Todos buscavam uma escuta verdadeira. O evento durou o dia todo. Teve roda de conversa, distribuição de cartilhas, análise de caminhões, até um pequeno curso improvisado sobre mecânica básica e inspeção de freios. O sucesso foi tanto que, antes do fim, já havia convites para replicar o encontro em outras cidades. E quando o sol começou a se pôr, tingindo a lona azul com tons alaranjados, o caminhoneiro se afastou um pouco, sentando-se na beira da estrada. Henrique o seguiu. Você foi gigante hoje, pai. Ele respirou fundo, com um sorriso discreto. Hoje, pela primeira vez, eu me senti em casa, sem estar dentro do caminhão. Henrique olhou para o movimento na pista. Os faróis começavam a acender, os motores que ganhavam força. O som da estrada era familiar, mas naquele dia soava diferente. Soava em paz. E agora, vai rodar de novo? Vou, mais devagar, e do meu jeito, e não vou mais sozinho. Henrique sorriu, sem entender se era um convite ou uma decisão. Mas, de todo modo, respondeu, onde você for, eu vou junto. O caminhão avançava lentamente pela BR-376, agora com os freios revisados e o motor sussurrando como uma velha canção. A chuva fina escorria pelo para-brisa e o limpador de vidro fazia seu vai-vem ritmado como se estivesse marcando o compasso de um novo tempo. Ao lado do caminhoneiro, Henrique olhava pela janela, em silêncio. A paisagem era conhecida, mas os olhos com que ele a via agora eram diferentes. Tudo parecia ter ganhado um novo significado. Cada curva, cada árvore à beira da estrada, cada placa, tudo contava uma parte da história que ele finalmente começava a compreender. Parece outra estrada, né? Comentou o caminhoneiro, rompendo o silêncio. Henrique assentiu. É, mas acho que quem mudou fomos nós. Ele tinha razão. Desde o evento no pátio de terra batida, muita coisa havia acontecido. Os vídeos da fala do caminhoneiro circularam pelas redes sociais. Se foram parar em programas de rádio no interior do país. Outras regiões começaram a organizar encontros semelhantes, sempre mencionando o nome dele como referência. Beatriz escreveu uma matéria especial sobre o movimento, que saiu em uma revista nacional dedicada a temas sociais e mobilidade urbana. E Solange, agora mais determinada do que nunca, decidiu entrar na política local, não para fazer carreira, mas para ter voz nas decisões que afetavam os motoristas e suas famílias. O caminhoneiro, por sua vez, voltará à estrada, mas não da forma como antes. Agora, escolhia cargas, rotas e horários. Trabalhava menos, dormia melhor. Mais importante, sabia para onde estava indo, por dentro e por fora. Naquela manhã, o destino era Ponta Grossa, onde haveria uma audiência pública decisiva.
a aprovação do projeto que determinaria obras permanentes de reestruturação e segurança em 5 curvas críticas da BR-376, incluindo aquela onde ele havia tombado meses antes. Chegar até esse ponto não foi fácil. A pressão da opinião pública ajudou, mas a concessionária não cedeu sem resistência. Enviou advogados, contestou documentos, alegou falta de verba e responsabilidade do usuário. Mas cada tentativa de desviar a culpa encontrava a resistência de provas sólidas, depoimentos firmes e o eco de uma classe inteira que havia despertado. "Você vai falar hoje?" perguntou Henrique, ajustando o paletó simples que usava. "Vou, se deixarem. Mas meu papel agora é só lembrar o que já foi dito. Quem vai decidir são eles." Henrique sorriu. "E você acha que eles têm coragem de votar contra?" O caminhoneiro pensou por um instante. "Se tiverem, não dormem em paz, porque agora a gente está vendo e a gente vai cobrar." A audiência foi realizada em um auditório lotado, com representantes da NTT, políticos locais, jornalistas, técnicos e muitos caminhoneiros, a maioria vindo por conta própria, dirigindo à noite, dormindo na cabine para estarem presentes naquele momento. Ao ser chamado, o caminhoneiro subiu à tribuna. Estava mais calmo do que esperava. Levava consigo uma pasta com documentos, mas não a abriu. Olhou para o microfone e depois para a plateia. "Não vou repetir tudo o que já falei. Todo mundo aqui sabe o que aconteceu. Eu só quero lembrar uma coisa: nós não esquecemos. Cada vez que um colega desce a serra com o coração na mão, cada vez que um pneu estoura por culpa de buraco escondido, a gente lembra. Lembra quem devia ter feito o serviço e não fez." Fez uma pausa. "Não estou aqui pedindo favor. Estou exigindo respeito. Respeito pela vida de quem trabalha. A estrada não é um negócio, é um compromisso." Dessa vez, ninguém aplaudiu, por respeito ao momento. Mas o silêncio dizia tudo. Quando a votação foi encerrada, o resultado foi anunciado. Projeto aprovado por unanimidade. As obras começariam em até 60 dias, com fiscalização externa, participação de representantes da categoria e canais abertos para denúncia de irregularidades. Na saída do auditório, o caminhoneiro foi cercado por jornalistas. Perguntaram o que ele sentia. Ele respondeu: "Simples, sinto que a estrada começou a devolver o que ela me tirou." Nos dias que seguiram, o ritmo na estrada voltou ao normal. Mas o caminhoneiro já não era só um motorista. Era um símbolo, ainda que não quisesse esse título. Henrique passou a acompanhá-lo em algumas viagens. Em outras, ficou em casa cuidando da papelada da associação que estavam formando. Com o apoio de Solange, fundaram um grupo chamado Freio Justo, uma organização sem fins lucrativos dedicada a prestar assistência jurídica e técnica para caminhoneiros envolvidos em acidentes, especialmente aqueles acusados injustamente. O primeiro escritório ficava em um galpão alugado no centro de Maringá, pequeno, com paredes descascadas e móveis doados, mas com um ideal que não cabia dentro das 4 paredes. "Isso aqui vai salvar muita gente", disse Solange, ao ver a primeira fila de motoristas buscando orientação. "Já começou salvando", respondeu Henrique, olhando para o pai. "Nem tudo foi fácil. A associação sofreu ameaças anônimas, tentativas de desacreditação por parte de empresas de transporte e construtoras. Em uma ocasião, até mesmo a sede foi invadida, levaram documentos e quebraram equipamentos. Mas nada disso os fez recuar. Eles podem tentar calar a gente, mas agora tem muita voz falando junto", disse o caminhoneiro ao ver a comunidade unida para ajudar na reconstrução do local. E tinha razão. A comoção foi tanta que arrecadações foram feitas em diversas cidades. Uma vaquinha virtual superou a meta em poucos dias. E mais importante, a causa ganhou mais força. Durante esse tempo, algo mais sutil também mudava. O relacionamento entre pai e filho se fortalecia. Não com abraços exagerados ou palavras rebuscadas, mas com gestos simples. Um café deixado na garrafa térmica, uma troca de olhares silenciosa ao fim de uma reunião difícil, um aceno discreto na estrada. Certa noite, enquanto descansavam no acostamento, Henrique olhou para o pai, que ajeitava a lona da carga. "Você ainda tem medo de voltar para aquela curva?" O caminhoneiro parou o que fazia. Pensou por um momento, depois respondeu: "Não, mas ainda respeito. E respeito é maior que medo." Henrique sorriu. "Posso dirigir um pouco?" O caminhoneiro hesitou. Olhou para o filho.
Depois, entregou a chave da cabine. A estrada é sua também, agora. Nos meses seguintes, a associação cresceu. Novos voluntários se uniram. Advogados ofereceram um serviço gratuito. Oficinas parceiras passaram a revisar caminhões com descontos. E mais encontros foram organizados em todo o sul do Brasil, sempre com o mesmo objetivo: dar voz a quem há muito tempo gritava e não era ouvido. O caminhoneiro não deixou de dirigir, mas agora cada viagem tinha um significado maior. Não carregava só carga, carregava história, esperança e propósito. E, em cada parada, sempre tinha alguém que reconhecia: "Ei, é você que começou aquilo, né?" E ele respondia, humilde: "Eu só fui o primeiro a gritar. Agora tem um monte gritando junto." Certo dia, ao passar novamente pela curva do acidente, viu as obras sinalizadas: novo asfalto, sinalização ampliada, radar, muro de contenção, até um ponto de parada emergencial para veículos em pane. Mas o que mais o emocionou foi uma placa, simples, de metal fosco, instalada discretamente no início da descida, em memória de todos os que lutaram por estradas mais seguras. A mudança começa com coragem. E no rodapé, uma assinatura simbólica: Caminhoneiros do Brasil. Ele parou o caminhão, desceu e tocou a placa com a ponta dos dedos. O vento soprava forte, levantando poeira vermelha da beira da pista. Henrique saiu da cabine e ficou ao lado do pai. "Você venceu." "Pai." "Não, filho. A gente venceu." A brisa da madrugada trazia um frescor quase esquecida na cabine do caminhão. Eram apenas as luzes da estrada iluminando os fios de asfalto molhado pela garoa fina que caía. O caminhoneiro, acostumado a noites assim, sentia uma paz interior rara, apesar da umidade nos vidros e do alerta amarelo do painel piscando sutilmente. Ele conduzia silenciosamente, enquanto seu filho dormia no banco ao lado, não num sono pesado, mas numa quietude incomum. Por um instante, ele se permitiu olhar para trás, para a estrada que já foi torta, traiçoeira e silenciosamente injusta. Agora, era mais reta, mais justa, mas acima de tudo, era testemunha da mudança. Desde a instalação da placa discreta naquele trecho, a história se espalhou por todo o país. Outras estradas foram vistoriadas, várias reportagens foram feitas mostrando curvas perigosas e oferecendo orientações práticas aos motoristas. O movimento Freio Justo passou a ser referência nacional em mobilização pela segurança rodoviária brasileira. A associação havia recebido convites para participar de eventos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Minas Gerais. A visibilidade crescia, mas ele se concentrava nas viagens. Naquela madrugada, levava itens hospitalares até uma cidade do interior de São Paulo. A carga era delicada e urgente. Sabia que precisava chegar ainda pela manhã. A cada quilômetro vencido, ele sentia o peso da estrada, mas também da esperança. Havia começado como um homem que só queria dirigir em paz. Agora seguia como um condutor que carrega sonhos. Quando o sol surgiu no horizonte, espalhando dourado sobre as colinas, parou o caminhão num ponto de apoio simples. À beira da estrada, uma senhora vendia café fresco e bolo de fubá. O aroma doce se misturava ao cheiro de diesel e flores selvagens. Ela reconheceu o caminhoneiro. 3 dias antes, tinha visto sua fala em rede nacional e conseguiu encaminhar pedidos de melhoria para um pedaço da estrada que prejudicava os produtores locais. Tinha fé que eles resolveriam e resolveu parar no dia seguinte para agradecer pessoalmente. "Foi graças ao Senhor", disse com voz firme, "que as máquinas chegaram aqui. Agora podemos escoar o milho sem medo de perder no caminho." Ele sorriu por dentro. Nada era maior que saber que aquela luta reverberava na vida das pessoas. Mais à frente, outra parada. Um grupo de caminhoneiros parou para trocar ideia. Entre eles, uma mulher que fazia transporte de cargas escolares improvisadas em regiões rurais. "Vi vocês no rádio", disse ela, e pensei que era exagero. Até que quase perdi meu pneu descalibrado e caí naquele trecho entre 2 curvas. Só eu sei o que vivi quando vi o chão na janela. O caminhoneiro viu o rosto dela trêmulo. Existia empatia silenciosa entre quem sabe o preço de cada curva. "A estrada é nossa vida", respondeu, "e a gente merece ser visto." Ela sorriu, os olhos marejados. "Obrigada. É como se o Senhor tivesse falado por mim." Depois do café,
Continuaram a viagem. O caminhão seguia firme. E a conversa entre pai e filho nasceu de novo, sutil, mas importante. Sabia que eu quase vim embora daquela curva, confessou ele, como se falasse pela primeira vez com alguém. Henrique virou-se. Mas você não veio. Não, ainda bem. E juntos, seguiram pela rodovia como quem compartilha um segredo bom. A tarde trouxe uma surpresa. Uma mensagem de uma organização internacional que elogiava o trabalho da Associação Freio Justo e propunha uma parceria para levar o modelo de mobilização a outros países da América Latina. Ainda tinham muito chão pela frente, não apenas estradas, mas vidas. Ele leu a mensagem várias vezes. Pensou em Solange, na repórter Beatriz, naqueles que lutaram na sala de aula improvisada, no perito aposentado que ensinou a ouvir o asfalto e na comunidade que o abraçou numa noite estrelada. Pensou na placa à beira da curva que já não era apenas um memorial, mas símbolo de renovação. Ali, sentado ao volante, entendeu que a vitória não estava só na estrada, mas no coração das pessoas que decidiram mudar. A noite caiu novamente enquanto passavam pelo sul de Minas. A música no rádio era lenta, sertaneja, cheia de saudade, tocava justamente aquela que sempre embalou as memórias dele. Ele apertou a marcha, ajustou o volante e suspirou. Eu nunca pensei que dirigir pudesse significar tanto. Henrique apenas assentiu. Às vezes, tudo o que importa é saber que não estamos sozinhos no caminho. No banco de trás, sem que ele ouvisse, o celular vibrava com mensagens de agradecimento, convites até convites para palestras nas estradas. E ele dormiu no volante por poucos minutos, com lágrimas silenciosas, finalmente reconhecendo que a estrada que quase foi o fim, se tornou o começo mais forte que poderia ter. A aurora começava a tingir o céu de laranja quando o caminhoneiro abriu os olhos dentro da cabine. O motor desligado exalava um cheiro de óleo e terra molhada. Era um momento de silêncio absoluto, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros. A estrada ao redor parecia ainda sonolenta, envolta numa névoa leve que subia das matas próximas. Ele esticou o corpo, sentindo o peso de meses de luta e conquistas, mas também o cansaço que teimava em não passar. A jornada até ali não fora fácil, e o futuro ainda trazia incertezas, mas a sensação era de que o ciclo começava a fechar para abrir um novo capítulo. Henrique dormia no banco do passageiro, envolto em uma manta fina, mas os olhos do pai buscavam, no horizonte, a promessa de que o esforço valerá a pena. Naquele dia, o plano era simples, porém crucial. Entregar uma carga sensível para um hospital em Curitiba, onde o caminhoneiro sabia que os equipamentos chegariam a tempo de salvar muitas vidas. Era uma missão que unia o profissional ao humano, mas o percurso guardava ainda muitos desafios. Os obstáculos no asfalto, antes ameaças constantes, agora serviam para testar a habilidade que ele tinha conquistado. A segurança das estradas melhorava, mas o trânsito intenso, o desgaste físico e as exigências do mercado continuavam a pesar. Ao pegar a estrada, ele sentia o cheiro do asfalto quente sob o sol que nascia e a vibração da cabine, que agora parecia mais familiar, quase uma extensão de seu corpo. Cada marcha trocada era uma decisão, cada freada um cálculo. A concentração era máxima, mas a mente também se permitia olhar para dentro, para as dúvidas e medos que ainda persistiam, escondidos sob a capa da coragem. Durante uma parada em um posto de combustíveis à beira da rodovia, ele encontrou um velho conhecido, um caminhoneiro que, anos atrás, tinha sido parceiro de jornada, de certa forma, rival na pista. Chamava-se Célio, um homem que carregava a estrada na pele e a experiência nos olhos. Não te via desde aquela noite lá em cima, na serra, disse Célio, com um sorriso meio torto, meio melancólico. Pois é, muito mudou desde então, respondeu o protagonista. Eles conversaram sobre as mudanças na estrada, nas condições de trabalho e na vida. Célio revelou que a sua empresa quase o demitiu por falta de cuidado, mas ele estava lutando para provar que podia melhorar. Vi o que você fez com a associação, o movimento, disse ele, tocando a mão do caminhoneiro. É um exemplo para a gente, para todos nós. Mas o reencontro também trouxe um conflito. Célio revelou que, apesar dos avanços, o preço a pagar ainda era alto. Muitas companhias de transporte não respeitavam os direitos dos motoristas e o cansaço e a pressão levavam a muitos erros. E como é que a gente muda isso? Perguntou o caminhoneiro, sentindo a tensão crescer. Célio respondeu com honestidade dura.
Só se a gente continuar lutando, em grupo, sem deixar que eles nos desanimem. Só assim a gente tem chance de virar o jogo. Naquele momento, Henrique se juntou à conversa e falou sobre a ideia de expandir o movimento Freio Justo para outras regiões do país, criando redes de apoio, oficinas parceiras, canais de comunicação mais eficientes. Precisamos transformar essa união em força real, disse Henrique, com a segurança dos jovens que carregam o futuro. O caminhoneiro sentiu uma pontada de orgulho no peito, mas também o peso da responsabilidade que estava tomando para si. Naquela tarde, ao retomar a viagem, um problema inesperado aconteceu. O caminhão começou a apresentar um ruído estranho, um sinal claro de desgaste no sistema de freios. Ele sabia que tinha que tomar uma decisão rápida, seguir arriscando ou parar para o conserto. Decidiu parar, mas, mesmo assim, não podia demorar muito. O hospital aguardava carga urgente. Enquanto esperava pelo mecânico, o caminhoneiro pensou nas inúmeras vezes em que tinha ignorado sinais assim, colocando a vida dele e de outros em risco por pressa ou pressão. Agora, no entanto, sabia que o sacrifício da parada era necessário e que cada decisão assim fazia parte do esforço para se tornar um profissional melhor, mais consciente. O mecânico, um rapaz jovem e experiente, trabalhou com calma e precisão. Durante o serviço, conversaram sobre a importância da segurança e do respeito nas estradas. Você está fazendo o que muitos ainda não têm coragem, disse o mecânico. O caminhoneiro agradeceu, sentindo-se fortalecido pela troca humana. Já com o caminhão revisado, ele seguiu viagem, sentindo o aroma das flores silvestres que margeavam a rodovia e o calor suave do sol sobre a pele. No caminho, uma cena chamou sua atenção. Um grupo de caminhoneiros organizava um protesto pacífico por melhores condições de descanso e alimentação nas paradas. Ele parou para conversar e se solidarizou com a causa. A conversa se prolongou e ele se comprometeu a levar as reivindicações para a associação e buscar soluções conjuntas. No final da tarde, chegou ao hospital. A entrega foi feita com eficiência e gratidão. O caminhoneiro observou as equipes médicas carregando os equipamentos com cuidado, sabendo que aquela carga poderia salvar muitas vidas. Um sentimento profundo tomou conta dele, a certeza de que cada quilômetro percorrido, cada obstáculo superado, tinha um propósito maior. Na viagem de volta, com a noite já avançada, ele parou para descansar. Numa pequena cidade, a praça central estava iluminada e o som da música regional ecoava das janelas das casas. Henrique sugeriu uma caminhada. Vamos aproveitar para conhecer o lugar, disse ele, com um sorriso. Durante a caminhada, encontraram pessoas que falavam sobre a importância das estradas seguras para o desenvolvimento da região, para as crianças que podiam ir à escola e para o comércio local. O caminhoneiro sentiu uma conexão maior com aquelas histórias, percebendo que a estrada não era apenas um caminho, mas um elo entre vidas e sonhos. Ao final do dia, no hotel simples onde passaram a noite, pai e filho conversaram sobre os próximos passos. Henrique falou sobre a expansão da associação, a necessidade de investir em tecnologia, em educação para os motoristas mais jovens. O caminhoneiro ouviu, pensativo, sabendo que a jornada ainda era longa, mas confiante na força que vinham construindo. No silêncio da noite, antes de dormir, ele olhou pela janela e viu as estrelas brilhando no céu claro. Pensou na estrada que quase foi seu fim, mas que agora era a base para um novo começo. E, pela primeira vez em muito tempo, dormiu tranquilo, com a certeza de que a mudança verdadeira estava no caminho, na coragem de quem não desistiu. A luz dourada do amanhecer banhava a cabine do caminhão, iluminando o rosto do protagonista com uma calma rara. Naquele instante, não havia pressa nem receio, apenas a certeza de que, depois de tantos desafios, a estrada finalmente sorria para ele. Era o dia em que a grande festa pela inauguração do novo trecho seguro da rodovia aconteceria, um marco que unia a comunidade, as autoridades e todos os caminhoneiros que lutaram para que aquilo fosse possível. O caminhoneiro olhou para o filho, Henrique, sentado ao lado, o rosto ainda carregado de sono, mas iluminado pelo brilho da esperança que carregavam juntos. Conseguimos, filho, pensou ele. Nos últimos meses, muito tinha sido conquistado, mas nada sem esforço e sacrifício. As noites mal dormidas, as discussões, o medo que antes lhe consumia, tudo parecia agora fazer parte de uma história maior, uma história de superação.
Ao chegar na praça central da pequena cidade onde o evento ocorreria, uma multidão já se aglomerava. Havia caminhoneiros, moradores, autoridades locais, jornalistas e até crianças com faixas coloridas que mostravam desenhos das estradas e mensagens de apoio. O ar estava repleto de aromas típicos do interior. Café coado na hora, pão de queijo quentinho, cheiro de terra molhada pelo orvalho da manhã. No palco improvisado, o caminhoneiro foi chamado para falar. O silêncio tomou conta e todos os olhos se voltaram para ele. Ele respirou fundo e começou, com voz firme, mas emocionada. Essa estrada já foi muito perigosa para nós. Muitos sofreram, muitos quase perderam a esperança. Mas hoje, graças à união de todos, à atenção das autoridades e à força de movimento que nasceu pequeno, podemos celebrar a segurança que conquistamos. Não é só uma placa, uma obra ou um investimento. É a certeza de que a vida na estrada vale muito. No público, Solange, a amiga que o ajudou desde o começo, sorriu emocionada, lembrando das noites que passaram planejando as ações. Beatriz, a repórter que contou a história para todo o país, estava ali com a câmera desligada, absorvendo aquele momento especial. A cerimônia prosseguiu com discursos, aplausos e o descerramento da nova placa de sinalização. Uma placa que não apenas marcava o trecho seguro, mas também homenageava todos os caminhoneiros que, com suas histórias, ajudaram a mudar o destino daquela estrada. A comunidade local preparou uma festa com música regional, comidas típicas e apresentações de grupos folclóricos, unindo passado e presente. Durante a festa, o caminhoneiro foi abordado por motoristas de várias regiões que queriam ouvir sua história, saber como começaram as mudanças e como seguiram em frente apesar dos obstáculos. Henrique observava tudo com orgulho, vendo o pai como um exemplo vivo do que determinação e responsabilidade podem transformar. O protagonista sentiu uma mistura de felicidade e humildade. Sabia que a luta não acabava ali, mas que aquele momento era a prova de que cada passo dado, cada decisão acertada, tinha valido a pena. Ao final da festa, quando a multidão começou a se dispersar, ele e Henrique caminharam até a beira da estrada. O silêncio da noite os envolveu, e a brisa leve carregava o cheiro da terra e das flores. "Pai, você mudou tudo", disse Henrique, olhando nos olhos dele. "Não fui só eu, filho", respondeu o caminhoneiro. "Foi a coragem de todos que acreditaram. E o melhor é saber que essa estrada agora é um caminho seguro para quem vem atrás da gente." Eles ficaram ali, olhando as estrelas que começavam a surgir, sentindo a paz de quem sabe que, apesar das pedras do caminho, a jornada valeu cada passo. Nos dias seguintes, o movimento Freio Justo ganhou força ainda maior, com o apoio de diversas associações, órgãos governamentais e empresas do setor. Novos projetos foram elaborados para melhorar as condições de trabalho dos caminhoneiros, investir em tecnologia de segurança e ampliar a conscientização sobre a importância da responsabilidade na direção. O caminhoneiro, antes marcado pelo medo e pela impulsividade, se transformará em uma referência. Ele participou de palestras, programas educativos e reuniões, sempre com a mesma humildade e paixão. O relacionamento com Henrique ficou ainda mais forte. Pai e filho compartilhavam agora sonhos e projetos, um legado que ia muito além da estrada. A história do caminhoneiro responsável que quase teve um final trágico se transformou em uma narrativa de superação, aprendizado e esperança. A estrada que quase foi um fim se tornou símbolo de um novo começo para milhares de vidas. E assim, sob o céu estrelado do interior do Brasil, ele entendeu que a verdadeira vitória não está apenas em chegar ao destino, mas na coragem de transformar o caminho. Fim. Chegou até aqui? Então comenta perigosa, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.